a teologia, a percepção bíblica do corpo, nós finalmente chegamos no nosso momento escatológico. Começamos com a criação, o corpo criado, depois o corpo caído, em seguida o corpo quebrado, ontem foi o corpo redimido, e hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o corpo glorificado. E a reflexão vai ocorrer no contexto, obviamente, da ressurreição. Mas, antes disso, eu gostaria apenas de mencionar um detalhe. As grandes religiões do mundo, as grandes cosmovisões, as grandes filosofias de vida, elas são avaliadas e se definem por uma coisa: que tipo de esperança elas oferecem para uma pessoa na hora da morte. É isso que faz a diferença entre uma cosmovisão e outra. Por mais que você viva a vida cheia de prazeres, cheia de prosperidade, ou por mais que você viva uma vida de sofrimento, em última instância, o que todos querem saber, o que todos querem entender, o que todos esperam é: qual é a resposta para essa pergunta? O que me espera do outro lado? Para as cosmovisões, digamos, seculares, para o mundo secular, que não acredita em nada que possa ocorrer depois da morte, que tudo termina na morte, existe esta obsessão para sugar, para aproveitar tudo da vida aqui e agora. Porque a sensação é de que você só tem essa vida e acabou. Vocês já devem ter visto livros ou páginas da internet ou artigos sobre, tipo assim, 10 lugares para você visitar antes de morrer. 10 livros para você ler antes de morrer. Já viram esse tipo de coisa? Então, o que está por detrás desse tipo de slogan, desse tipo de título, desse tipo de matéria? É que você só tem esta vida. Não tem mais nada. Mas a beleza do Evangelho, a beleza da mensagem bíblica, é que do ponto de vista bíblico, a morte não é o fim. Porque do outro lado da morte nos aguarda um corpo glorificado na segunda vinda de Jesus. Amém. E eu quero fazer uma reflexão sobre a questão da glorificação. Eu vou mencionar alguns textos bíblicos. E depois eu vou focar a minha reflexão em 1 Coríntios capítulo 15. E eu quero dizer para vocês que vale a pena estudar grego só para ler 1 Coríntios 15 no original. Eu às vezes lamento não ter feito o meu doutorado no Novo Testamento, para poder ter uma visão mais profunda daquilo que eu tenho visto em 1 Coríntios 15, todas as questões ali envolvidas. Mas agora está muito tarde para mudar, para fazer outro doutorado, então tenho que contentar com esse. Apenas com o consolo de que eu fiz um minor no Novo Testamento. Mas, de fato, o Novo Testamento, ele culmina aquilo que o Antigo Testamento já prometeu e já anunciou. E a grande promessa que a Bíblia nos faz, a grande promessa que nós encontramos agora no Novo Testamento, em várias passagens, é a promessa de que um dia Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação no corpo da sua glória, isto é, da glória dele. Então não foi suficiente para Deus nos criar a sua imagem e semelhança. Deus, no final, Ele quer compartilhar conosco a sua glória. E há várias passagens do Novo Testamento, eu vou mencionar apenas algumas aqui, para vocês terem uma ideia desse tema, como ele é importante, como ele é significativo. Filipenses 3, 20 a 21. O apóstolo Paulo diz: pois nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Cristo é o modelo, Cristo é o padrão. Se você quer entender o que é o corpo glorificado, o que é a glória que nos aguarda, você tem que entender o Cristo. E o que ocorreu com Cristo, porque Ele é as primícias dos que dormem. E a gente vai voltar a isso em seguida. Romanos 8 e 11. Nós temos uma outra passagem que vai na mesma linha. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Em Romanos 8, 29 a 30, temos aquela passagem conhecida. E aos que predestinou, olha só o verso 30, e aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É interessante que nós usamos a metáfora, a figura, a linguagem do peso para falar de um problema, de um fardo, de uma coisa ruim, que muitas vezes nem carregamos, que a gente não quer. Mas a Bíblia diz que Deus vai colocar um fardo sobre nós, um peso sobre nós, não um peso de problemas, não um peso de dificuldades ou de provações, mas um peso de glória, acima de toda a comparação. Esta é a grande promessa que Deus nos oferece na sua palavra. Sem esta promessa da vitória sobre a morte, da glorificação, da ressurreição, o cristianismo seria uma religião igual a qualquer outra. Apenas mais um movimento religioso, oferecendo conforto para as pessoas lidarem com seus problemas no dia a dia. Mas a Bíblia nos oferece mais do que isso. Mais do que os desafios e tristezas e sofrimentos e provações desta vida. O cristianismo, Cristo, a Bíblia, o Evangelho nos oferece a possibilidade de, no final, termos um corpo glorificado. Amém. É a promessa de uma nova criação. E a nova criação não é somente a volta ou o retorno ao jardim do Éden. A nova criação é algo muito melhor do que o começo. A linguagem, no final nós vamos voltar ao Éden. Isso é verdade em parte. Mas precisamos entender que no final o que Deus tem para nós é muito mais do que Ele deu para Adão e Eva no jardim. No final nós temos muito mais. Porque as portas do Éden estavam abertas, a serpente entrou lá, Adão e Eva saíram e as portas se fecharam. As portas da Nova Jerusalém jamais se fecharão, porque naquele lugar a serpente jamais entrará, porque ela não mais existirá. Mais do que isso, no final nós receberemos o jardim do Éden, mais uma cidade, a Nova Jerusalém. Quando nós lemos a descrição de Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, nós vemos este paralelo. Um mundo sem pecado no início, um mundo sem pecado no final. Mas o mundo sem pecado no final é muito superior, é muito maior, é muito melhor do que o mundo sem pecado lá no início, que será o resultado de uma nova criação. Qual é a base para a nossa esperança? Por que nós podemos crer na ressurreição? Por que nós podemos crer na ressurreição ou na glorificação do nosso corpo?
Como nós podemos argumentar isso? Como nós podemos provar que isso vai acontecer? Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, são duas coisas. Em primeiro lugar, a promessa de Deus. Deus falou. Jesus prometeu. Se Deus falou, podemos ter certeza que Ele vai cumprir isso. E nós conhecemos a história do relacionamento de Deus com o seu povo ao longo da história da salvação. A Bíblia descreve isso do Gênesis ao Apocalipse. E a Bíblia mostra um Deus que cumpre a sua palavra. Quando Ele disse para Israel: se vocês pecarem, eu vou mandar vocês para o exílio. Eles pecaram, se rebelaram, caíram na idolatria, e Deus os mandou para o exílio. Deus sempre cumpre a sua palavra. Então podemos ter certeza e podemos viver nessa esperança de que Deus vai cumprir a sua palavra. Então nós cremos na glorificação, nós cremos na ressurreição, nós aceitamos a mensagem do Evangelho, porque Deus assim disse. E a palavra de Deus tem poder, não só para prometer, mas também para criar. E o segundo ponto é a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição histórica de Jesus, 2000 anos atrás, lá na Palestina, a promessa da ressurreição não teria nenhuma garantia e ela seria vazia. É por isso que Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, e agora eu vou começar a refletir um pouquinho, entrar aqui no capítulo 15 de Coríntios, quando ele começa a escrever, a refletir, a falar sobre o maravilhoso tema da ressurreição, da glorificação. Ele começa com um fato histórico de que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Porque é a ressurreição de Jesus que garante a promessa de Deus. Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, Ele é a garantia de que todos os demais que estão nele vão ressuscitar. Faz alguns anos eu estava num encontro da Bíblia, lá na universidade. Aliás, não era um encontro da Bíblia, era de uma outra organização. Tinha um evento, eu penso que de história. Às vezes eu misturo esses eventos, que eu tive em vários deles. Mas esse é um evento do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento era sobre o Jesus histórico. E o grande nome, o grande orador do evento era um indivíduo chamado John Dominic Crossan, um dos grandes conhecidos eruditos de Novo Testamento. E John Dominic Crossan, ele deu umas 2 palestras. E quando ele estava falando, você podia jogar uma agulha no chão que você ia ouvir, porque ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Ele era um verdadeiro Deus, um verdadeiro ídolo para aquelas pessoas. Ali estava todo esse grupo aí da teologia da libertação. E John Dominic Crossan é um herói para eles, porque ele constrói um Jesus a partir dessas agendas e teorias e ideologias de libertação, etc. Mas tem um problema, eu já sabia disso. John Dominic Crossan, ele não crê na ressurreição. E em algum momento fizeram uma pergunta para ele, no momento das perguntas, e perguntaram para ele: você acredita em milagres? A pergunta não foi da ressurreição, mas milagres. Jesus fez algum milagre? Aí a resposta dele foi a seguinte: um homem que amou tanto, se entregou tanto às pessoas como Jesus, isso só pode ser um milagre. Então, para algumas pessoas isso é um milagre. E quando eles falam de ressurreição também, eles não entendem ressurreição como nós entendemos. Ressurreição é o rompimento dos portais da tumba e o corpo sair vivo e glorificado. Não, para eles ressurreição é apenas uma experiência espiritual do cristão. E há vários teólogos hoje que têm esta visão da ressurreição de Jesus. Foi apenas um evento, digamos assim, fora da história, um evento de certa forma transcendente. Houve uma experiência dos discípulos com Jesus e por alguma razão, por alguma ilusão mental, espiritual, eles passaram a crer e a anunciar a ressurreição. Mas eles não creem na ressurreição literal, corporal de Jesus. Mas para a Bíblia, a ressurreição, como fato histórico, ela é indispensável para toda a estrutura, para toda a mensagem do Evangelho. Se você tira a ressurreição, você desmonta todo o Evangelho. E é isso que Paulo está argumentando nos primeiros versos do capítulo 15. Ele repete
que alguns eventos históricos ocorreram, entre os quais, talvez o culminante deles é a ressurreição. Jesus ressuscitou. E na pregação de Paulo, na pregação do Novo Testamento, frequentemente, o grande argumento para o Evangelho, não é que Cristo se encarnou e veio aqui viver entre nós e fez muitos milagres e foi muito bonzinho e ajudou muitas pessoas. Isso é importante, os evangelhos relatam isso. E nenhum desses autores aí das epístolas vai negar isso. Mas o centro para eles do evangelho, de certa forma, é a ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Portanto, temos esperança. Portanto, o evangelho vale a pena. Se aquilo que Jesus disse é verdade, se aquilo que a Bíblia relata que aconteceu lá na Palestina, naquele primeiro dia da semana, bem cedo de manhã, quando as mulheres foram lá ver o túmulo e encontraram o túmulo vazio, se aquilo é verdade, e não temos razão nenhuma para duvidar disso, então tudo mais que a Bíblia fala sobre o Evangelho é verdade. E esse ponto move todo o Evangelho. Eu diria, este é o ponto arquimediano. Vocês sabem, Arquimedes foi aquele indivíduo que disse: me dá um ponto inamovível. E a partir dali, eu posso mover o mundo. Então, na teologia, eu diria do Novo Testamento, na teologia bíblica, a mensagem do Evangelho, a ressurreição, é este ponto arquimediano. A partir da ressurreição, você move tudo mais. Vamos refletir um pouquinho alguns pontos agora sobre a ressurreição, a partir especialmente de 1 Coríntios capítulo 15. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, porque eu estou falando da ressurreição, porque da ressurreição nós chegamos na glorificação. Mas o que eu estou falando, que 1 Coríntios fala sobre a ressurreição, tem que ver também com aqueles que estão vivos quando Jesus voltar. Que aquilo que acontece com os corpos mortos que ressuscitarão, acontecerá com os vivos que serão transformados. Então a Bíblia deixa isso muito claro. Mas vamos a alguns pontos, e uma vez que 1 Coríntios 15 está focado na ressurreição, então eu estou tomando isso como ponto de partida, ou como ponto central aqui para articular toda a reflexão que vem pela frente. Em primeiro lugar, o corpo ressuscitado e glorificado que Deus vai trazer à existência na ressurreição não é um corpo marcado por perfeição estática. Eu vou explicar isso. A ressurreição da qual a Bíblia fala, da promessa escatológica da glorificação, não é apenas a reanimação de um cadáver. Isso não é ressurreição. Isso é ressuscitação. E os médicos fazem isso todo dia nos hospitais. Alguém tem um problema no coração, vai lá e ressuscita o indivíduo. Mas isso não é ressurreição. Isso é ressuscitação. Você apenas faz com que o corpo normal, pecaminoso, quebrado, volte a funcionar. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala de uma transformação, de uma glorificação. De um corpo que agora tem condições de viver, digamos assim, de transitar por ambientes que este corpo jamais poderia transitar. E fazer coisas que nosso corpo mortal, como nós o temos hoje, jamais teríamos condições de fazer. Porque esse é um corpo completamente transformado pelo poder de Deus. Então não nos esqueçamos disso. Quando falamos de ressurreição, não estamos falando de ressuscitação. Lázaro foi ressuscitado, mas foi ressuscitado para morrer de novo. Mas quando a Bíblia fala da ressurreição do último dia, está falando da glorificação, da transformação do corpo. E isto é fundamental para que nós entendamos. O ponto conectado aqui que eu queria enfatizar é que nossa ressurreição, nós não ressuscitamos para agora viver um estágio, digamos assim, imutável de perfeição estática. Mas nós vamos viver, a partir da ressurreição, uma experiência de constante progresso e conhecimento. Hoje, o nosso corpo mortal, ele envelhece à medida que o tempo passa. O corpo ressuscitado, ele se rejuvenesce à medida que o tempo passa. Para usar uma linguagem mais política. Essa é a diferença. Então é exatamente, tudo se inverte. Na ressurreição agora nós caminhamos para
uma plenitude e perfeição cada vez melhor e maior. Nunca seremos Deus, sempre seremos criaturas. Algumas filosofias dizem que em algum momento nós vamos nos tornar Deus, mas isso é heresia. Do ponto de vista bíblico, nós sempre seremos criaturas. Mas nós vamos passar por um processo de crescimento. E Ellen White endossa, e de fato menciona isso, no livro O Grande Conflito, página 644. Eu vou ler aqui a citação para vocês. E vocês já devem ter visto esta citação. Ela diz assim: o pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos a árvore da vida no Éden há tanto tempo perdido. Os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, na alma e no corpo a imagem perfeita de seu Senhor. E depois de falar essas palavras bonitas, talvez pensar sobre isso, Ellen White então faz esta exclamação quase que, digamos, doxológica: ó maravilhosa redenção, há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Então, meus queridos, isto é o que Deus tem reservado para nós. Segundo ponto, na ressurreição, nossa identidade como indivíduos será preservada. Se nós tomamos a ressurreição de Jesus como padrão, e assim o Novo Testamento apresenta, nossa identidade será preservada. Nós poderemos ser reconhecidos por outros. Nós não seremos pessoas completamente diferentes a ponto das pessoas não nos reconhecerem. Nossa identidade será preservada, porém transformada. Porém agora parte de um corpo transformado. Assim, em contraste com muitas religiões orientais que dizem que eventualmente o indivíduo agora na morte ele desaparece, é como se fosse uma gota que se dilui num oceano cósmico e você nunca mais terá uma identidade pessoal. A Bíblia vai na direção exatamente oposta. A identidade pessoal, o self, o eu, entre aspas, isso que me distingue como um indivíduo em relação a outros, isso que me torna o que eu sou, não será obliterado na ressurreição. Nós vamos conseguir entender, nos reconhecer, de certa maneira, de certa forma, vamos nos lembrar de muitas coisas. Então, a ênfase bíblica na ressurreição, ela de fato é uma ênfase na preciosidade e no valor de cada indivíduo, de cada pessoa. Mas, apesar dessa transformação, a Bíblia diz que na ressurreição as pessoas vão nos reconhecer. Mas Ellen White também diz que na ressurreição nós vamos ressuscitar agora com um corpo completamente transformado, ou seja, as doenças, as deformidades, tudo ficará na tumba. Nós vamos ressuscitar com um corpo perfeito e glorificado. Mas eu queria fazer agora um breve parênteses aqui, voltando para a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, é interessante que ele não deixou na tumba as marcas da cruz, nem o seu lado aberto. Estes efeitos do pecado sobre ele vai carregar no corpo dele por toda a eternidade. Por quê? Porque essas marcas dos pregos nas mãos dele, a marca da lança no lado dele, não são defeitos, não são imperfeições, são apenas o troféu da vitória dele.
Então, eu acho que essa é a questão. O que será conosco? Eu estava lendo um autor, Anthony Tisselton, e ele dizia o seguinte: é provável que alguns de nós que tenhamos alguma dificuldade, que alguma marca no corpo, que talvez aqui tenha trazido tanta dor, tanto desconforto, mas que nós vencemos através e apesar daqui, que na ressurreição alguma marca estará lá, não como sinal de defeito, mas apenas como uma lembrança de vitória, como as marcas de Cristo em Deus. Mas quando nós refletimos aqui, os limites entre a exegese e a poesia se tornam bem tênues, e a gente precisa ter cuidado para não cair em especulação. O que nós sabemos é o que aconteceu com Jesus. Jesus vai levar ao seu corpo estas marcas, não como defeitos, não como deficiência, mas como troféus de vitória. Outro aspecto da ressurreição. A ressurreição deve ser entendida como um evento centrado no indivíduo. A ressurreição tem mais do que ver, do que tirar alguém da tumba. A ressurreição tem a função também de restaurar relacionamentos. Relacionamentos que foram partidos, destruídos, perdidos pela morte, serão agora restituídos na ressurreição. Então Deus vai fazer mais do que nos dar um corpo glorificado. Deus vai nos dar a possibilidade e vai restaurar relacionamentos que foram partidos. Portanto, a ressurreição também tem esta dimensão, digamos assim, comunitária, essa dimensão social, essa dimensão de comunhão uns com os outros. Próximo ponto, evocação um pouco mais aqui de tempo e a partir daqui nós nos encaminhamos para o final. É que na ressurreição nós teremos um corpo espiritual. Eu quero agora refletir um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos olhar agora e ler 1 Coríntios 15, 42 a 49. Tem algumas coisas muito importantes, porque esses versos, eu creio que são o centro, são basicamente o núcleo do capítulo, porque aqui Paulo começa a chegar agora no clímax de tudo que ele está falando sobre a ressurreição. Aqui ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15. Vamos ler a partir do 42, porque há dois conjuntos de comparações e de contraste que vale a pena a gente parar para pensar e refletir. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito. Vejam, os primeiros versos aqui estão comparando o corpo antes da ressurreição com o corpo depois da ressurreição. Mas a partir do verso 45, agora a comparação entre Cristo, que é o responsável pela ressurreição, e Adão, do qual nós recebemos a morte. Vejam o que ele vai falar agora. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Algumas versões em inglês, elas falam assim como nós trouxemos a imagem do homem do pó, nós vamos agora receber a imagem do homem dos céus. Então, esse contraste. Mas vamos analisar e desdobrar um pouquinho esses contrastes. O primeiro é o contraste entre o corpo antes da ressurreição e depois da ressurreição. O que Paulo está fazendo aqui é fazendo uma aplicação, uma intertextualidade, digamos assim. Ele está aludindo a Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E o que ele está mostrando é que aquilo que nós perdemos em Adão, nós recebemos em Cristo. Basicamente é isso. Mas vamos ver o contraste aqui. Ele fala do corpo. Ele fala do corpo que é sepultado. E ele usa a expressão semeado. O corpo que é sepultado tem 4 características. O corpo que é tirado da tumba na ressurreição tem também 4 características. Primeiro, o corpo sepultado é o corpo
digamos, incorrupção. A pessoa foi sepultada em corrupção, ou seja, na corrupção, corpo corrompido. Mas quando a pessoa ressuscita, ela ressuscita para ou na incorrupção. O que é corrupção? Corrupção é o processo de degradação natural do ser humano. E eu já mencionei isso antes, ao longo da semana, em algum momento, que quando a gente nasce já nasce programado para corrupção. A gente já nasce programado para morrer. Então, isso que é corrupção. Esse processo gradual de decadência. Mas se a corrupção é um processo gradual de decadência, a incorrupção, porque a palavra grega é a mesma, possivelmente é o processo oposto. Não é agora o processo de decadência, mas é o processo de rejuvenescimento, de crescimento, de amadurecimento, de constante e maior comunhão e glorificação com Deus. O corpo que é sepultado, ele é sepultado em desonra. O corpo que é ressuscitado, ele é ressuscitado em glória. O corpo que é enterrado lá no cemitério vai na fraqueza, destruído, maculado, quebrado pelo pecado, ou pelas consequências do pecado. O corpo que ressuscita, ele ressuscita em poder. Finalmente, talvez a frase mais mal entendida de toda essa sessão é: o corpo que vai para a sepultura é um corpo natural, mas o corpo que ressuscita é um corpo espiritual. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo não está dizendo que a pessoa que morre agora é um corpo concreto, que vai lá para a tumba, e agora o que ressuscita é um espírito, é uma coisa assim etérea, uma coisa abstrata. O que ele está dizendo é que o corpo e ele está aqui utilizando a linguagem lá de Gênesis capítulo 2. Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Então Adão naquele momento se tornou um homem, um corpo natural, animado pelo fôlego de vida. Então quando Paulo diz corpo natural, ele está dizendo simplesmente isso. Hoje nós somos um corpo natural. Nós vivemos por quê? Porque nós temos o fôlego da vida. Este sopro que nos anima, que nos permite que a gente viva. Mas quando a gente ressuscitar, o que ele quer dizer agora, nós ressuscitamos um corpo espiritual, e a palavra agora é pneuma. O ponto aqui é, nós somos agora um corpo na ressurreição, impulsionados, animados, vivificados pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença. Nós vivemos hoje graças ao oxigênio. É isso que nós respiramos. Tira o oxigênio de morre. Na ressurreição, nós não vamos mais precisar de oxigênio. Porque o que vai nos dar vida, que vai nos animar, que vai nos manter vivos, é o Espírito de Deus. É o Espírito do próprio Deus. E essa é basicamente a distinção aqui entre soma, psicoma, ou seja, e a palavra psicose, psique, ela vem justamente lá de Gênesis 2, esse fôlego da vida que é colocado nas narinas de Adão, que é contrastado agora com o soma pneumaticon. Pneumaticon vem da palavra pneuma, espírito, o adjetivo, vem do espírito. E eu me atrevo a pensar que aqui Paulo está se referindo ao espírito porque talvez na base de tudo está o conceito do Espírito de Deus pairando sobre as águas da criação. O pneuma de Deus, na Septuaginta. Agora, no corpo ressuscitado, é um corpo que partilha da própria glória e da própria vida de Deus, numa intensidade que nós não podemos imaginar hoje. Então, depois de comparar o corpo sepultado, o corpo semeado, como ele diz aqui, para a imagem, para a figura que ele está usando, e o corpo ressuscitado, ele agora vai comparar Adão e Cristo. Então nós temos dois homens. Nós temos o primeiro homem, que é uma alma vivente. Esse é basicamente a mesma expressão que vem lá de Gênesis 2:7. Psique, zossá, uma alma que vive, um ser vivente. Mas o novo Adão, Jesus Cristo, ele não é um ser vivente apenas. Ele é um ser, um homem, que ele é um espírito vivificante.
não significa que ele é abstrato, que ele é etéreo, que ele é imaterial. Nada disso. Apenas está dizendo que se Adão era uma alma vivente, Cristo, para usar a mesma linguagem, fazer um paralelo mais preciso, Cristo é uma alma que dá vida. Essa é a diferença. Adão é uma pessoa viva. Cristo é uma pessoa que produz vida. E aqueles que estão nele, obviamente a implicação é recebem desta vida. Depois ele diz, o primeiro Adão era natural, psicon. É uma referência apenas ao fôlego da vida de Adão. O segundo Adão, Jesus Cristo, é espiritual. Pneumático. Referência ao espírito. O primeiro Adão era da terra, foi tirado do pó da terra. O segundo Adão é do céu. E é por isso que eu gosto de algumas versões que dizem, o primeiro Adão é o homem do pó. Essas algumas versões dizem, the man of dust, em inglês. Que é, a King James Version fala assim, o homem do pó. Nós pertencemos ao homem do pó. Mas Jesus Cristo é o homem dos céus. E finalmente ele vai dizer assim, o primeiro Adão, o terreno, era uma imagem do que é terreno. O primeiro Adão era uma imagem do que é terreno. Vejam o conceito de imagem aqui. A mesma palavra de Gênesis 1, 26 a 27. O primeiro homem era uma imagem. Certo que era uma imagem de Deus. Mas em última instância era também uma imagem daquilo que é terreno. Porque ele foi feito do pó da terra. O segundo homem, Jesus Cristo, é uma imagem do celestial. Então, Paulo trabalha na tipologia com esses contrastes entre Adão e Cristo. E aqueles que estão em Adão recebem de Adão o fruto da vida. Nós, de certa forma, estamos em Adão. Recebemos de Adão toda esta herança, todo este corpo caído, quebrado. Em última instância, nós devemos a Adão. Mas na promessa do Evangelho, no final, nós receberemos de Cristo o corpo glorificado. Amém. Porque nós vamos, em algum momento, deixar de pertencer ao homem do pó para pertencer, aliás, já pertencemos ao homem do céu. E é isso que vai fazer a diferença. Eu quero ler agora, nesses momentos finais, uma outra passagem para vocês, que é 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Eu só vou repetir aqui porque eu acho maravilhoso esse texto. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, meus queridos, nós hoje vivemos momentos de tribulação, carregamos muitas vezes no nosso corpo as marcas do homem do pó, mas nós já podemos experimentar aqui e agora, pela renovação do nosso interior, as bênçãos e a transformação do homem do céu. E ele coloca sobre nós este peso de glória. E aí nós vamos crescer nesta glória. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um médico que trabalhou atendendo os pilotos da Força Aérea Britânica, que muitas vezes eram abatidos, alguns, claro, quando um avião é abatido, o piloto morre, ou às vezes ele consegue se ajeitar, se salvar. E este médico conta a história, ele trabalhou como interno, aliás, fazendo como se diria, a residência num hospital em Londres, e depois foi missionário na Índia, etc., mas ele contou que durante o período em que ele trabalhou como interno lá no hospital, ele pôde testemunhar muitos pilotos que chegavam no hospital com a face completamente destruída. E ele conta que havia um problema na fabricação, no projeto daqueles aviões de caça da Força Aérea Britânica. Havia uma mangueira de combustível que passava por dentro da cabine do avião. E quando o avião era batido, aquilo ali incendiava, pegava fogo, a cabine pegava fogo. E quando o piloto salvava, ele se salvava com a face completamente destruída.
E aí precisavam fazer cirurgias nesse indivíduo para tentar reconstituir alguma coisa do que ele era. E ele disse que às vezes passavam de 30 intervenções, 30 cirurgias, para que o indivíduo ficasse menos monstruoso. Porque ele perdia tudo aquilo que o distinguia, tudo aquilo que o marcava, que o tornava reconhecível para as pessoas. E ele também disse que havia 2 momentos de muita tensão, de muito estresse para aqueles jovens. Pilotos da Força Aérea, isso não é gente velha não, isso é gente jovem aí, dos seus 20, 30 anos, talvez. E ele disse, havia 2 momentos de estresse. O primeiro momento era quando eles iam para o espelho, quando o médico trazia o espelho para ele ver como ele estava. Disse que era um momento de tremendo sofrimento para eles. O outro momento de sofrimento era quando a namorada, ou a esposa, ou a noiva veio visitá-los. E ele conta que algumas delas, quando abriam a porta do quarto, que viam a face daquela pessoa a quem elas amavam, algumas dispararam, nunca mais, desapareceram. Alguns pilotos tinham a sorte de que a noiva ou a esposa dizia para eles que apesar de tudo aquilo ainda continuavam amando. Mas isso me faz lembrar de 2 Coríntios 3,18, onde o apóstolo Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por mais deformados e destruídos que a nossa vida, que a nossa face esteja pelas consequências do pecado, quando nós nos olhamos neste espelho, este espelho nos transforma, porque este é o espelho da glória de Deus, que transforma o pecador maculado, que toma os monstros do pecado e os transforma em santos para Deus. E eu quero terminar aqui apenas com uma observação e uma citação de Ellen White. O primeiro ponto é o seguinte: o nosso destino final, o nosso lar final não é o céu. Não sei se vocês sabiam disso. O céu vai ser uma espécie de, como se diz assim, de layover. Vamos lá ficar 1000 anos lá, tem um trabalho para a gente fazer lá, mas a gente volta para viver nesta terra transformada. Em última instância, esta terra será o nosso lar. Nós não vamos de fato subir ao céu, mas o céu vai baixar até nós, através da Nova Jerusalém. O trono de Deus do Cordeiro estará lá. E esta é a promessa final que a Bíblia nos faz quando nós chegamos em Apocalipse capítulos 21 e 22. Ali está a conclusão de tudo que Deus tem para nos dar nos oferecer. É a promessa de uma terra renovada, de uma terra restaurada. É a promessa de que o pecado será obliterado. E a promessa de que os nossos corpos serão glorificados. Amém. E nós viveremos com Deus para sempre. Descrevendo essa condição, essa situação do mundo, do planeta, depois que o grande conflito terminou, Ellen White usa essas palavras bonitas e maravilhosas que estão no livro do Grande Conflito, no final, último parágrafo do Grande, que está muito próximo daquilo que ela diz no primeiro parágrafo do livro Patriarcas e Profetas. Ela começa com uma afirmação do amor de Deus e termina com uma afirmação do amor de Deus. Mas eu vou ler essa passagem aqui que vocês conhecem já, mas é bom a gente ler de novo. Ela diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma pulsação de harmonia e alegria bate através da vasta criação. Daquele que tudo criou, fluem vida, luz e alegria, através dos domínios ilimitáveis do espaço, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, inanimadas e inanimadas, em sua beleza insuperável e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Sua última instância, transformação deste corpo criado, caído,
quebrado, redimido, finalmente glorificado, deve-se a uma coisa apenas: ao amor infinito de Deus por nós. Amém. Quando tudo acabar, quando tudo terminar, a realidade última, aquilo que vai pulsar através do cosmos inteiro, será o amor de Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Sejam vocês receptáculos, vasos desse amor. Sejam vocês também canais desse amor para aqueles que precisam. Que Deus os abençoe. Foi um privilégio estar com vocês nessa semana. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela graça e pela grandeza do Teu Evangelho. Amém. Pela mensagem extraordinária de esperança que nós encontramos em Tua Palavra. Pela mensagem de que apesar do pecado, através da morte, apesar da dor, um dia nós seremos glorificados. Um dia nós estaremos para sempre contigo e com todos aqueles queridos que perdemos. Toma-nos em Tuas mãos, reanima a nossa vida e nos impulsiona com essa esperança. Toma cada um desse grupo que está aqui conosco, especialmente os estudantes que estão se preparando para o ministério, que cada um deles possa ser envolvidos, revestidos desse amor. Que cada um deles possa experimentar na vida este peso de glória que Tu tem para cada um de nós. Abençoa também o corpo docente da Faculdade de Teologia, sua liderança, que cada um possa continuar fazendo o seu trabalho, sempre tendo como motivação maior o amor de Deus por cada um deles. Toma-nos em Tuas mãos, despede-nos na Tua paz, em nome de Jesus.